Boa noite, eu sou Fabiano Fazion e esse é o curso Entenda Arquitetura. Hoje com a nossa aula número 8. Nessa aula número 8, nós vamos continuar falando sobre a construção intelectual do modernismo depois da Segunda Guerra Mundial. Na aula passada, nós vimos o livro do Gideon, tá? Que é publicado, a primeira edição dele é de 1941. O Gideon foi um dos cofundadores do CIAN, junto com o Jean Herré. Então, o Gideon ele representa assim, uma fase específica, tá? Da construção, literalmente, do modernismo. O que nós vamos ver hoje já são alguns autores que vêm depois da Segunda Guerra Mundial, e que já representam um momento onde o modernismo estava literalmente tomando o centro do campo e atingindo a hegemonia do campo. Tá? Então eles têm um outro tipo de discurso, eles representam um outro momento do modernismo. Tá? Após a Segunda Guerra, tendo o modernismo passado a ser intelectualmente dominante no país dominante, ou seja, lá nos Estados Unidos, já não era necessário criar um discurso justificador, que já estava elaborado pelos pais fundadores e se apoiava na força das instituições criadas, como o CIAN e o Museu de Arte Moderna, ou tomadas, né? Essas instituições já existiam, mas foram tomadas pelos modernistas, foram as universidades. Né? Então, não precisava mais do discurso justificador. Tá? Esse discurso já existia. Alguns intelectuais europeus, que já tinham então sido educados sob a ótica e o regime modernista, esses autores que nós vamos ver agora, eles já foram, literalmente tiveram seu processo de educação acadêmica sob a ótica modernista. Tá? Então eles passam a elaborar o quê? Não é mais o discurso de justificação, mas o discurso de legitimação, eludindo grande parte daquilo que Loss, Jean Herré ou Gideon haviam escrito. Eles escondem literalmente os escritos originais, especialmente do Loss e do Jean Herré. Tá? E reduzindo tudo a uma série de slogans supostamente autoevidentes. Tá? Então, eles criam esses slogans, assim, tá? De novo com a técnica de propaganda, e consideram tudo, fazem uma retórica como se tudo fosse evidente. Assim fica assegurado o papel de gênios desses modernistas de primeira hora e de obras-primas para as suas obras, no mesmo molde do que foi feito em relação aos artistas modernos. A partir de então, uma imensa quantidade de material é escrita, incluindo algo tão precoce como uma história da arquitetura moderna em 1950 do Bruno Zev. Então vejam que em 50 o Zev já estava lançando uma história da arquitetura moderna que sequer tinha conquistado a plena hegemonia do campo ainda. Isso ainda estava em processo. Eles já estavam no centro do campo, mas a hegemonia ainda estava em processo, tá? Especialmente fora dos grandes centros. Construindo-se uma verdadeira barreira quase impenetrável ao debate franco sobre a arquitetura e dificultando a construção de um panorama de estado da arte sobre o tema e praticamente reduzindo o campo à dominação hegemônica modernista. Então o que acontece? O Zev e o Benévolo, que nós vamos ver agora, e outros como o Tafuri, né? Que do Tafuri nós vamos falar assim superficialmente, até porque a obra dele nesse contexto não é tão importante. O que eles fazem? Eles fazem livros gigantes, né? O livro do Benévolo, História da Arquitetura Moderna, é um livro cuja edição já é de tamanho grande, né? Quem conhece sabe. E além disso tem mais de 850 páginas. O do Tafuri, Manfredo Tafuri, é a mesma coisa. São, 600, 700 páginas. Então, eles edificam literalmente esses calhamaços, assim, essas monstruosidades, tá? E também tem uma quantidade grande desse material sendo produzido, né? O Zev, todos eles.
Então o que eles fazem? Eles fazem uma barreira quase impenetrável ao debate. Porque assim, é muito difícil ler, conhecer isso tudo, especialmente se você não é um modernista. É difícil porque assim, você tem que enfrentar esse material todo, tá? E é um material de uma erudição, por um lado, e de uma construção assim feita para dificultar a vida de quem lê também, por outro lado. Então é para fazer realmente uma pedreira impenetrável. Tá? Então o debate ele vai deixando de acontecer. Quem não é modernista está por fora dessa barreira aí. Tá? Então, até para construir um panorama do estado da arte sobre o tema, né, sobre a arquitetura, é difícil. Por quê? Porque só vão restando esses autores e esses livros. Tá? Então aí o campo, especialmente no seu aspecto acadêmico, fica reduzido literalmente à dominação hegemônica modernista. Então vamos falar um pouquinho sobre o Bruno Zev, que é o primeiro autor que nós vamos ver aí. Em 1948 ele lança um livro chamado Saber Ver a Arquitetura. Saper Vedere a Arquitetura. Tá? Em 48. E 2 anos depois ele vai lançar uma História da Arquitetura Moderna, tá? Em 50, super precoce. Né? Então quem que é o Zev? O Zev ele nasceu em Roma em 1918, ou seja, em 48 ele tinha apenas 30 anos, era um jovem. Então, em 38, tá? O que acontece? Em 38, depois das leis raciais lá do fascismo, ele tem que deixar a Itália, tá? E ele vai para Londres e depois para os Estados Unidos. E ele se forma em arquitetura em 1942, na escola, na faculdade de design da Universidade de Harvard, que naquele momento era dirigida pelo Walter Gropius. Tá? Então, em 42, ele se forma em arquitetura na escola dirigida pelo Gropius. Em 48, lógico, depois da guerra acabaram então os problemas aí com os fascistas, o que acontece? Em 48, ele já é professor de História da Arquitetura no Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza. Não é um lugar sem importância. Tá? E nesse ano ele publica já esse livro aí. Tá? Então vejam, ele tem 30 anos, se formou há apenas 6, já é professor de História da Arquitetura no Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza. Tá? E lá em 1964 ele vai se tornar professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade dos Estudos de Roma, a famosíssima, conhecidíssima La Sapienza. Na Itália, ele militou no Partito d'Azione, in Unità Popolare e, finalmente, no Partito Radicale de Sinistra, tá? De esquerda. Nos anos 80, fez parte também da Assembleia Nacional do Partido Socialista Italiano. Então, essa militância aí do Zev deixa bem claro a sua afiliação à esquerda, ao socialismo, tá? E inclusive do Partido Radical de Esquerda, tá? Então, vejam que como é que é o contexto aí. Um esquerdista radical que estudou com o Gropius em Harvard e com 30 anos já é professor na universidade e publica então esse livro aí. E o título do livro é muito, por si só já é muito significativo, né? Saber Ver a Arquitetura, em português. Já no título, a lógica dos discursos modernistas. A intenção é ensinar como se deve ver a arquitetura. Segundo os modernistas, a sua arquitetura não é compreendida ou apreciada porque as pessoas não sabem como vê-la corretamente. Empregam referências que não são as apropriadas para uma avaliação adequada. É aquilo que já o Gideon dizia no livro dele. Tá? São as pessoas que não sabem, que não entendem, que não estão preparadas. Isso corresponde à ideia modernista de que somente esta arquitetura corresponde ao seu tempo e de que seria necessário desenvolver uma sensibilidade específica que também corresponda a seu tempo, em tudo diferente de qualquer referência anterior. Os critérios, especialmente os estéticos,
que tinham sido válidos ao longo dos séculos, de milênios, não mais poderiam ser aplicados. Então o que é que diz o ZEV? É tarefa da segunda geração de arquitetos modernos, ou seja, na qual ele está incluído, uma vez superada a ruptura psicológica do ato de gestação do movimento funcionalista, restabelecer uma ordem cultural. Então, o que é que o ZEV está falando? Primeiro, sim, ele admite, houve uma ruptura, tá? Não só psicológica, mas ele está falando da ruptura psicológica. E que supostamente essa ruptura foi superada. E que essa segunda geração tem que restabelecer uma ordem cultural. Não é a ordem cultural que havia antes. Eles querem estabelecer uma nova ordem cultural, pelos padrões que os comunistas sempre fazem, tá? E continuam fazendo até hoje. É o tipo da revolução cultural que o Mao Tse Tung ia fazer aí, não muito tempo depois da publicação desse livro, tá? É o tipo do pensamento que o Gramsci defendia, né? A tal da revolução cultural. Fica explícito que os modernistas almejam uma nova ordem cultural, o que quer dizer que almejam impor os seus princípios, e se possível, inclusive para além do campo da arquitetura. Mas o verdadeiro interesse de ZEV parece ser o de considerar em condições de igualdade obras e arquitetos do passado, consagrados pela consolidação dos julgamentos através dos séculos, tá? E obras e arquitetos do presente, cuja única validação são os discursos apologéticos. Então eles querem comparar aquilo que os séculos e séculos e séculos, julgamentos que aconteceram através dos séculos, consagraram, e obras recentes que só são validadas por esses próprios discursos, como o do ZEV. Tá? Estabelece-se, assim, o status de gênios a arquitetos vivos cujas obras só não são aceitas ou não agradam àqueles que não sabem ver a arquitetura. Tudo isso segundo o discurso do ZEV, né? Sob o argumento de que o que importa na arquitetura seria o espaço, ZEV propõe que se abandone a apreciação de fachadas e volumes. Então, de novo, aquela história. Conceitos, assim, bastante amplos e ambíguos, né? O que importa é o espaço, né? Para dizer o quê? As 4 fachadas de uma casa, de uma igreja ou de um palácio, por mais belas que sejam, constituem apenas a caixa dentro da qual está encerrada a joia arquitetônica. Ninguém jamais pensou em confundir o valor da caixa com o valor daquilo que ela contém. Então veja, ele propõe um discurso de depreciar totalmente tudo que existe externamente na parte externa da arquitetura, né? As fachadas, no caso ele está dizendo explicitamente, tá? Isso não importa, isso é apenas um contenedor, né? Um continente. E o que está contido dentro é o que importa, que é o tal do espaço, tá? Então, assim, tirando novamente a importância das formas, da discussão sobre as formas, ela fica sempre colocada de lado, tá? Porque o que importa é uma coisa abstrata que é chamada de espaço. ZEV, ele pretende se livrar de um problema da arquitetura moderna, especialmente se colocada em confronto com as obras anteriores. As obras modernas são esteticamente inferiores. Muitas pessoas tendem a considerá-las feias e detestá-las. Na verdade, não é muitas pessoas, eu escrevi aí muitas pessoas, mas é todo mundo que não seja um arquiteto modernista ou que tenha sofrido a lavagem cerebral modernista. Todo mundo que não sofreu a lavagem cerebral e que não seja um arquiteto modernista vai considerar essa arquitetura feia e vai detestar. Mas se as fachadas não importam, pode-se colocar lado a lado Borromini e Jean Herré, como fez o Gideon, pois é apenas a caixa. Assim, o modernismo elide a discussão a respeito da estética, pondo ênfase em aspectos inefáveis e negando relativamente a materialidade das obras. Nesse sentido, o autor afirma: a bela arquitetura será a arquitetura que tem um espaço interior que nos atrai, nos eleva,
nos subjuga espiritualmente. Vejam o tipo de palavra que ele usa. Tá? A bela arquitetura, ela nos subjuga espiritualmente. A arquitetura feia será aquela que tem um espaço interior que nos aborrece e nos repele. Admiti-lo parece questão de bom senso além de lógica. Para quem tem uma mente perversa e psicopática do modernista comunista, então seria uma questão de bom senso e de lógica. Mas na verdade o bom senso e a lógica diz exatamente o contrário. Qualquer pessoa de bom senso sabe que a beleza não está em ter um espaço interior que nos subjuga. Tá? A beleza está exatamente nos elementos estéticos, de fachada e também do interior. E, segundo ele, a arquitetura feia é aquela que tem um espaço interior que nos aborrece e nos repele. E é isso que a arquitetura moderna faz. Tá? O espaço que aborrece e repele é o modernismo. Então, a gente vê de novo a contradição, os eternos paradoxos do discurso modernista. Ele apenas tem que inverter o sistema, tenta inverter o sistema simbólico em favor daquilo que ele defende, invocando inclusive o bom senso e a lógica para testemunharem a seu favor. Tá? Então ele dizendo que é questão de bom senso e de lógica, um jovem professorzinho de arquitetura, formado em Harvard e tal, ele vai dizer que é bom senso e lógica e isso tem que estar a favor do discurso dele. E tudo que for contra isso não tem bom senso nem lógica. Ou seja, esse tipo de falácia retórica, né? Típica dos modernistas. O movimento moderno, em sua magnífica tentativa de levar a arquitetura para o campo que lhe é próprio, baniu a decoração dos edifícios. Com seu nudismo arquitetônico, de desinfecção decorativa, de fria e glacial volumetria, de esterilização estilística. Então, de novo, nós vamos ver aí aquilo que eu falei na aula anterior sobre o Gideon e sobre o Jenneré também, da ligação deles com os princípios assim do higienismo, do eugenismo, tá? Que é essa coisa, né? Nudismo arquitetônico e aí desinfecção. A decoração supostamente é uma infecção que tem que ser retirada, desinfectada. Fria e glacial volumetria. Bom, aí há de se concordar. Realmente a volumetria moderna é fria e glacial. Né? É esterilização estilística. De novo, então tem que fazer uma esterilização dos espaços. Tá? Isso, segundo ele, é uma magnífica tentativa. Então, aquela coisa do ficar isento, né? Assim, nunca foi levado a sério por esses caras. A tentativa do movimento moderno, então, é magnífica, e a arquitetura anterior transitava em um campo que não lhe era próprio. Mas Zev não pode deixar de notar que banir a decoração, então, resulta em nudez, com sentido de desinfecção fria, glacial e estéril. Tá? Eles propõem esterilizar, mas o que sobra é um ambiente absolutamente estéril. Ou seja, morto. É o espaço interior que constitui o sim e o não de todas as sentenças estéticas sobre a arquitetura. É o interior, não interessa o exterior. Se pensarmos um pouco a respeito, o fato de o espaço, o vazio, ser o protagonista da arquitetura é, no fundo, natural. Ah, é natural? Resta, portanto, o vazio, frio e glacial. É isso que eles estão propondo, uma arquitetura que não é nada. É o vazio, frio e glacial. Para quê? Para criar o ambiente estéril e morto, para criar o processo de dominação simbólica, de engenharia social, para criar homens escravizados, segundo o modelo típico do comunismo. Porém, como conciliar a condenação de toda a arquitetura não moderna com a admiração e estima com que contam os edifícios antigos? Então, assim, muita gente no mundo todo, e até hoje, apesar do processo de hegemonia modernista, continua amando e admirando os edifícios antigos. E como é que se lida com isso, né? Não podendo suprimi-los ao estilo de Jenneré, ou seja, o Jenneré propunha demolir tudo. O Zev não pode fazer isso, ele é um acadêmico, né? Teórico.
Então, não podendo suprimi-los, os edifícios, e nem a admiração com que contam, e sem poder contar com uma admiração espontânea para com os modernos, que ninguém gosta, é necessário realizar uma operação discursiva que coloca a todos sob uma mesma ótica e num mesmo patamar avaliativo, de modo a promover uma elevação avaliativa dos modernos para o patamar dos antigos. Então ele coloca todo mundo no mesmo nível, coloca discursivamente, né? Todo mundo no mesmo nível, porque isso tanto rebaixa os antigos quanto eleva os modernos. Então o que é que ele diz? No interior de uma basílica paleocristã, ou no Santo Espírito de Brunelleschi, envolvidos pelas colunatas de Bernini, ou percorrendo o itinerário narrativo de uma rua medieval, pairando no vazio sobre um terraço de Wright, ou atraídos pelos 1000 motivos espaciais de uma igreja de Borromini, sob os pilotis de uma casa de Le Corbusier, ou entre as 10 indicações dimensionais de Piazza del Quirinale, onde quer que exista uma perfeita experiência espacial a viver. Então ele está colocando tudo no mesmo nível. Uma obra, o Santo Espírito do Brunelleschi, as colunatas do Bernini, tá? Uma rua medieval, um terraço do Wright, que já é uma confusão, né? Porque o Wright sempre ele é colocado aí entre os modernistas, mas eles pretendem criar uma subcategoria para ele de arquitetura orgânica e tal, porque na verdade a arquitetura do Wright só em alguns casos pode ser chamada de modernista. Ele tem uma imensa obra não modernista, maravilhosa, tá? Ou daí ele volta então para o Borromini, tá? E ele bota lá, claro, as indicações dimensionais da Piazza del Quirinale. Aí ele coloca os pilotis de uma casa de Le Corbusier no meio disso tudo, tá? Aí diz que em todos esses lugares existe uma perfeita experiência espacial a viver, tá? Então é óbvio que o sentido disso tudo é criar confusão, tá? E misturar tudo para rebaixar os antigos e promover os modernos. E de novo, o Le Corbusier como um grande gênio aí ao nível do Brunelleschi, do Borromini, etc. Assim, quando ele afirma que as diferentes épocas produziram obras-primas cuja excelência não é objeto de demonstração, tá? Aponta para uma confusão conceitual que muito lhe interessa. Não podemos demonstrar que as obras-primas do passado são excelentes, segundo ele. Então também não podemos demonstrar que as atuais não o são. Basta, né, a questão de aceitar a palavra do Zév ou de outros teóricos modernistas, tá? É tudo uma questão de propaganda e discurso, tá? Porque é isso que eles fizeram para tomar a hegemonia do campo, tá? Mas as obras-primas do passado, se diz ele que não são objeto de demonstração, né? A sua excelência não é, acontece que essa demonstração é precisamente a sobrevivência da admiração dessas obras ao longo dos séculos e por todas as pessoas de diferentes culturas. Então isso é uma demonstração da excelência, o que nunca aconteceu, até hoje não acontece com os modernistas, tá? Que não são unanimidade em aspecto nenhum. A excelência das obras do passado é confirmada pelas sucessivas gerações de diferentes matizes culturais que as admiram, utilizam, conservam, etc. E conservam não por leis, tá? Conservam porque continuam usando. Atributo que falta ainda hoje às obras modernistas. Mas, segundo o Zév, a crítica arquitetônica precisa de uma declaração de independência dos tabus monumentais e arqueológicos, da covardia moral, como se, de um século a esta parte, não tivesse havido contribuições artísticas, criações espaciais, engenhos férteis e autênticas obras-primas, até a nossa geração de arquitetos filhos de Le Corbusier. Tá? Então já vamos começar por aí.
Ele se considera, e a sua geração, filhos. O Le Corbusier é um pai, né? Então ele está sendo encaminhado aí para ser colocado na posição de Deus, tá? Porque é claro que é um pai metafísico, né? Então, segundo ele, existem tabus monumentais e arqueológicos e covardia moral que fazem com que não se diga que há contribuições artísticas e obras-primas de um século para cá. Tá? É por covardia, por tabu. Tá? Não é porque é uma porcaria o que foi produzido pelos modernistas. Tá? Mas, segundo ele, existem autênticas obras-primas, né? Porque o discurso dele diz isso. Para aumentar ainda mais a confusão, Zev evoca de maneira tortuosa relações entre a arquitetura moderna e o Renascimento. Vejam onde é que ele vai. Nossa atitude imanente, orgânica e espiritual encontra um fundamento na arquitetura do século XV. Exatamente porque então se lançam as bases do pensamento moderno na construção. Então ele vai usar a palavra moderno aí da maneira mais ambígua e sacana possível, tá? Porque ele quer dizer que lá no século XV, o pensamento moderno na construção lançava suas bases. E esse pensamento, segundo o qual é o homem que dita as leis do edifício e não o contrário. Tá? Então, de novo aqui, a confusão retórica, tá? Falácia argumentativa para defender o modernismo. Nós que, após atormentados ecletismos e longa autocrítica, nos dirigimos à civilização do século XV. Para além do fato de que muitos, se não todos os projetos modernistas se caracterizam por edifícios ou cidades que ditam regras para o homem e não ao contrário, e se a gente voltar lá ao Loos, ao Corbusier, a gente vai ver isso exatamente, tá? Ao Cian, né? Ditando regras de como que o homem deve ser, tá? E que o edifício deve se impor ao homem. Tá? O Zev vem dizer o contrário agora, ou seja, eles estão escondendo as bases teóricas verdadeiras do modernismo para criar esse tipo de discurso falacioso. Seria preciso lembrar que os resultados de cada época foram muito diferentes, totalmente diferentes. No caso, né, do século XV e o modernismo, qualquer pessoa de bom senso, se colocar lado a lado um e outro, vai saber que são antíteses, né? Reconhecendo-se atormentado com os ecletismos, propõe que dirigir-se à civilização do século XV possa levar sem escalas à legitimação do modernismo. E claro, a civilização do século XV não tem como se defender, e ninguém sai em sua defesa, né? Então é isso, ele vai usurpar aí a suposta civilização, usurpar retoricamente a civilização do século XV para fazer com que ela defenda aí, que ela sirva de defesa para o seu modernismo. Indo adiante, Zev se desfaz de tudo que se produziu no século XIX, se livrando de dois problemas. O período imediatamente anterior à arquitetura moderna se constitui pelas forças do campo que mais ameaçam a troca de posições pretendida pelos modernos. Nós já falamos sobre isso, né? São os imediatamente anteriores que estão na luta pelo campo ainda. E ele se livra de qualquer questão relativa a produções bastante admiradas, como o Art Nouveau e o ecletismo de Gaudí. Eu estou chamando o Gaudí de ecletismo, tá? É difícil de classificar exatamente o Gaudí. Pode ser modernismo catalão, inclusive Art Nouveau, enfim, eu estou chamando aí de ecletismo. Tá? Mas isso sem querer fazer aquele tipo de classificação de manual sobre a qual eu já falei. Tá? Então o que ele vai falar do século XIX, tá? Que inclui aí o Art Nouveau e uma parte da produção do Gaudí? É uma época de mediocridade inventiva e de esterilidade poética. A pequena vila burguesa representa em sua generalidade a falência total do espaço interior e por isso da arquitetura. Tá? Então, de novo, discurso, falácia, tá?
E ele vai falar que o século XIX é uma época de mediocridade inventiva e esterilidade poética. Tá? Claro, ele não precisa apresentar prova nenhuma disso, tá? É só discurso. O espaço moderno retoma toda a experiência barroca por considerações funcionais que se superam em magníficas imagens poéticas. Então, segundo ele, o espaço moderno produz magníficas imagens poéticas que ele compara a toda a experiência barroca. O movimento contemporâneo recebe, pois, da Renascença e do Barroco, a lição da riqueza expressiva individual. Aí eu vou dizer simplesmente que a intenção de apologia ao modernismo beira o delírio. Né? Isso aí é um delírio, é uma mente psicopatológica, tá? Que pretende que isso aí seja um discurso aceitável. Né? Não tem nada de aceitável num discurso desse tipo. Zév se vê obrigado a tratar de alguns problemas relativos à arquitetura moderna, para os quais procura argumentos de solução. Mas quem se interessa por visitar os edifícios modernos numa cidade monumental? E por que haveriam de fazê-lo se nenhum guia o indica como coisa importante para visitar? Todas as posições críticas vitais afundam as suas raízes numa consciência estética determinada pelas intenções artísticas do momento que decorre. Quem fundamenta uma estética da arquitetura e por isso um método de apreciar os monumentos do passado, sobre as contribuições do movimento funcionalista e da arquitetura orgânica? Quem? Julgar Borromini com a mesma ousadia e confiança com que se julga Neutra significa não só abrir o caminho à arquitetura moderna, mas também a dos séculos passados. A arquitetura do passado só passa a correr perigo no processo de modernização. Fora isso, ela continua viva, não necessitando que os modernistas lhe abram caminho. Então, o que ele está dizendo aí? Veja, é muito interessante isso. Quem se interessa por visitar os edifícios modernos numa cidade monumental? Monumental aí ele está querendo dizer numa cidade antiga. Tá? Quem vai ver edifício moderno? Isso até hoje é assim. Tá? Quem vai visitar a arquitetura moderna? A não ser aqueles que sofreram a lavagem cerebral modernista ou os arquitetos modernistas. Ninguém vai. Quem vai fazer turismo em Brasília? Ninguém de bom senso. Tá? Eu conheço muito bem Brasília, já tive muitas vezes lá e você simplesmente não vê turismo naqueles prédios modernos. É raro. E se tiver, pode crer que é algum arquiteto modernista que está lá tirando alguma fotografia. Não existe. Tá? E basta comparar, e o Brasil é relativamente pobre de arquitetura antiga, né, tradicional, mas vai ver o que acontece nas cidades que têm arquitetura tradicional. Tá? As cidades históricas lá de Minas e o que está espalhado por aí em Salvador, no Rio de Janeiro, em Recife, em Olinda, né? Tantos outros lugares, todos esses prédios são admirados e visitados. E por que alguém iria visitar os prédios modernistas se nenhum guia o indica? Claro, o guia vai indicar prédio modernista porque não é louco, ninguém quer saber disso. Tá? Ninguém vai também fazer turismo em Chandigarh. Não existe isso, tá? Não existe. Quem vai fazer turismo lá? Os que estão interessados na obra do Jean Herré, ou seja, quem já sofreu a lavagem cerebral modernista. É só isso. Então, segundo ele, todas as posições críticas vitais afundam suas raízes numa consciência estética determinada pelas intenções artísticas do momento que decorre. Então, isso aí já é aquele tipo de discurso meio abstrato, assim, né? Então, assim, quem vai fundamentar uma estética da arquitetura, e por isso um método de apreciar os monumentos do passado, sobre as contribuições do movimento funcionalista e da arquitetura orgânica? Quem vai fundamentar uma estética da arquitetura para apreciar os monumentos do passado com a lógica funcionalista? Evidentemente que ninguém, porque é impossível. E daí ele está querendo dizer que a gente também não pode julgar a arquitetura moderna com a ótica do passado. Tá?
Ou seja, ele quer separar as duas coisas, a ruptura modernista, inclusive em termos de crítica. Só um modernista, nesse caso aí, pode fazer a crítica do modernismo. Ou seja, acabou a possibilidade de verdadeira crítica estética, tá? Segundo essa lógica, tá? E aí, julgar o Borromini com a mesma ousadia, ele está querendo julgar o Borromini com a mesma ousadia e confiança com que se julga o Neutra, né? Neutra. Ou seja, ele está querendo dizer que tem que abrir caminho à arquitetura dos séculos passados. Como se a arquitetura dos séculos passados precisasse disso. O julgamento sobre o Borromini já está consolidado pelos séculos, tá? Mas ele quer quebrar essa consolidação aí. Ele quer reverter as bases, ele quer revolucionar literalmente, tá? As bases de julgamento da arquitetura do passado, para que ela seja julgada pelos modernistas. É isso. A instância de uma moderna história da arquitetura é colocada, sobretudo, pela arquitetura moderna, que, aprofundando os problemas espaciais, indica aos historiadores e aos críticos o segredo e a realidade da arquitetura. Então veja o que ele está dizendo. Ele é um historiador da arquitetura. Tá? E a história, a moderna história da arquitetura, ele diz que aprofunda os problemas e indica aos historiadores e aos críticos o segredo e a realidade da arquitetura. Tá? Então é ele que quer dizer como é que deve se ver a arquitetura e como é que se deve fazer a crítica. Da apologia delirante à autorreferência pretensiosa. O segredo e a realidade da arquitetura revelados finalmente para historiadores e críticos que os desconhecem inteiramente, a não ser que empreguem os critérios modernistas. É assim que Zev encerra o seu livro e nos ensina, entre aspas, a ver a arquitetura. Escrito aí nos primeiros anos do pós-guerra, esse livro dá o tom do que seria repetido à exaustão nos anos seguintes. Ainda hoje faz parte do cânone do campo da arquitetura, com perniciosas consequências. Tá? E eu volto a dizer que apenas 2 anos após a edição desse Saber Ver a Arquitetura, Zev lançaria então o que provavelmente é a primeira história da arquitetura moderna, tá? Produzida. E aí a gente vai ver, muito interessante isso, como os italianos, né, assumem um papel de protagonismo nessa construção teórico-retórica, aí, apologética do modernismo. Tá? Porque o próximo livro que nós vamos ver também é de um italiano. Esse livro, então, foi publicado 12 anos depois, né? Já é uma outra época. A Itália, então, já vinha passando aí por aquele seu período de auge mesmo econômico, de grande crescimento econômico, de modernização, no bom e no mau sentido, tá? Porque os modernistas realmente conseguiram construir muito na Itália e destruir muito também na Itália, em parte porque a Itália foi bastante afetada, né, pela Segunda Guerra Mundial. Então, assim, muita coisa foi destruída e precisava ser reconstruída, digamos assim, né, partes das cidades e tal, e muitas cidades sucumbiram ao modernismo. Então a gente vai ver esse fenômeno muito triste, por exemplo, Milão, Roma, né, Torino, são cidades que sofreram muito aí com o modernismo. Tá? Por sorte, muitas e muitas cidades na Itália conseguiram sobreviver a esse processo. O centro histórico de Bolonha, por exemplo, foi pouco afetado pelo modernismo. Tá? Ferrara, né, é um exemplo maravilhoso de uma cidade que sobreviveu, claro, a parte histórica, né, sobreviveu ao modernismo e só tem um exemplo, só tem um maldito arranha-céus, né, Rascachello, lá em Ferrara. Tá maldito porque ele é horrível e ele se tornou maldito também pelo tipo de ocupação que ele veio a ter. Né? Mas por sorte ele fica na parte periférica do centro histórico de Ferrara e ele afeta pouco visualmente o centro. Tá? Ele fica num lugar assim bem favorável a não afetar tanto o centro histórico, por muita sorte. Tá? E também, o que aconteceu? Houve um movimento em Ferrara que impediu que isso continuasse acontecendo. Tá? Outros rascachellos fossem construídos lá e Ferrara então freou, né,
A Comuna conseguiu frear esse processo, tá? De modernismo, mas outras cidades não tiveram tanta sorte. Então vamos ver o Benévolo, tá? Com a sua História da Arquitetura Moderna de 1960, 10 anos depois da do Zev, tá? Tanto em sua prática profissional como acadêmica, Benévolo esteve ligado ao movimento moderno do pós-guerra. Ele sempre esteve ligado a isso, tá? Ao comentar a obra do Zev, consideramos como prematura a História da Arquitetura Moderna daquele autor, publicada em 1950. Isso porque ainda estava distante a época em que se poderia olhar com distanciamento as realizações modernistas recém-construídas e cercadas de controvérsias. Benévolo, no entanto, considera a obra de Zev como adequada e precursora da sua. Já em 1948, Zev dá esse passo, tornando definitivamente precisos em termos de crítica de arte todas as passagens da história arquitetônica moderna. Tá? Então, segundo ele, Zev já definiu tudo, os termos da crítica de arte para essas passagens aí. Tá? Não fica claro exatamente por que ele vai escrever outra história da arquitetura moderna, né? Esse livro aquele que eu comentei antes, que tem 850 e tantas páginas. Tá? Quando alguns arquitetos europeus emigram para os EUA, nos Estados Unidos, ocupando posições chaves na academia e sendo encarregados de enormes e prestigiados edifícios que obtêm fama mundial através desses próprios historiadores e críticos modernistas, as posições importantes no campo são ocupadas majoritariamente então por modernistas. Esse período representaria o auge do modernismo, simbolizado pela construção de Brasília. Tá? Então, 1960, quando ele publica esse livro, é exatamente o ano em que Brasília é inaugurada. Tá? E esse período aí dos anos 60 e a própria inauguração de Brasília representa, para muitos, o auge mesmo do modernismo. Né? Inclusive porque depois de Brasília começa uma decadência, especialmente por parte da crítica e porque o público, né, vai se manifestar, né, negativamente, claro, em relação a essa arquitetura. Os mestres que dirigiam as batalhas de vanguarda no início do século são agora os personagens mais importantes no campo profissional e acadêmico. Eles tomaram o campo já em 60, tá? Eles ocupam o centro do campo e têm uma posição hegemônica, o modernismo. Então o livro de Benévolo coincide de maneira muito próxima com a fase da construção de Brasília. Né? Enquanto Brasília está sendo construída, o Benévolo está escrevendo o livro dele, tá? Pesquisando e construindo, e escrevendo, quer dizer. Ou seja, corresponde ao período triunfante da arquitetura moderna. Tá? Nesse sentido, não surpreende a crença do historiador nas qualidades que ele enxerga nos arquitetos e obras modernistas, e, de certa forma, em si próprio e suas obras, as obras teóricas, no caso. Tá? Dotado de exemplar erudição, isso não podemos negar, e de um empenho didático exemplar também, Benévolo constrói um livro enciclopédico, no qual reforça e repete algumas fórmulas lançadas pelos seus antecessores. No entanto, não podemos deixar de notar... Não, desculpa. No entanto, ele não pode deixar de notar as fragilidades existentes naqueles antecessores, de modo que inicia seu trabalho elaborando um arcabouço de explicações, quase uma defesa prévia para as posições que adota. Então ele começa meio que se defendendo, né? Assim, se nos limitássemos a uma história das formas, dever-se-ia postular uma nítida solução de continuidade, um rompimento em relação à tradição, que pode ser formulado em termos de polêmica, mas que não é historicamente admissível. Então, assim, pode ser postulado um rompimento, mas isso não é historicamente admissível. Eu digo o contrário porque eu falo exatamente que houve esse rompimento, tá? E ele diz que só só pode ser formulado em termos de polêmica. Tá? Então ele já exclui a defesa teórica de um rompimento como uma coisa supostamente assim inadmissível. Tá?
O movimento moderno está profundamente enraizado na tradição cultural europeia. Tá? Isso é absolutamente assim abstrato, né? E está ligado ao passado por meio de uma sucessão gradual de experiência. O que é isso? Não dá para saber, tá? De novo, aquela retórica abstrata assim que é feita para nos enrolar. O deslocamento da cultura arquitetônica foi alcançado com repetidos rompimentos e ao preço de fortes contrastes. Interrompe e transforma a herança cultural passada. Isso é mentira. Nunca houve repetidos rompimentos e fortes contrastes. Houve diluição, hibridismo, tá? Transformação gradual. Isso é mentira. Tá? É uma falácia total argumentativa. Nunca aconteceu isso. Tá? Só que ele fala isso para quê? Para poder defender a ruptura modernista, que ele diz que na verdade não existiu. Então ele inverte o discurso, né? Tipo daquela coisa dos comunistas, né? De inverter o discurso. Tá? Benévolo prepara o terreno para as comparações tendenciosas entre obras do passado e obras modernistas. Sempre elidindo a questão da forma. Isso é muito importante. Nunca se fala diretamente, abertamente sobre a forma. Consciente das limitações de tais proposições, elabora explicações para suas escolhas. Não fazer esforços para que a argumentação se encaixe dentro dos esquemas metodológicos correntes, mas sim procurar adaptar a metodologia à argumentação. Então a argumentação não tem que se adaptar ao esquema metodológico, e sim a metodologia tem que se adaptar à argumentação. Então o que ele está dizendo aí? Primeiro você cria a argumentação, depois você adapta a metodologia para aquilo que você quer. A referência fundamental para todo o nosso discurso é a arquitetura de hoje. Esta vinculação limita a certeza dos juízos. Então ele está dizendo que, como é a arquitetura de hoje, né, do presente dele, né, essa certeza dos juízos ela é limitada. Mas ele não vai deixar de fazer um discurso que supostamente é cheio de certezas. Tá? Mesmo com essa limitação, ele não deixará então de brandir juízos peremptórios ao longo das seguintes 800 e tantas páginas. O êxito da tentativa que está em curso não está de fato garantido a priori, mas sustentamos que o caminho tomado pelo movimento moderno é o único a ser percorrido. O êxito não está garantido, mas é o único caminho. Então você não tem opção a não ser modernista. A única possibilidade de entendimento e de continuidade com o patrimônio cultural passado. De novo, a falácia da continuidade com o passado, tá? Para esconder a ruptura brutal que o modernismo propõe. Tá? E está bem claro aí o tipo de discurso que ele volta naquele mesmo tipo de retórica assim, ditatorial, né? Nazista, fascista, é o único a ser percorrido. Tá? Qualquer outra coisa fora disso deve ser eliminado. É isso que está por trás disso que o Benévolo está dizendo aí. Benévolo se propõe a esclarecer a essa altura o que seria o movimento moderno e suas principais características, iniciando pela justificativa do uso do próprio termo moderno, no caso, né? 1919, quando Gropius abre a escola de Weimar, a Bauhaus. É somente nesse ponto que se pode falar em sentido correto de movimento moderno. Adquire importância geral no primeiro pós-guerra, graças a Gropius e Le Corbusier. Claro, né? O primeiro pós-guerra é a criação do Cian e tal, né? Então é aí que esse movimento está se consolidando. O termo movimento moderno entrou em uso e é conveniente ater-se a ele porque não somente é um termo histórico, mas como também um programa vivo, uma regra de conduta. De novo, a ditadura comunista é uma regra de conduta, tá? É a lavagem cerebral, é isso que o modernismo propõe. Tá? Mas claro, entrou em uso e é conveniente ater-se a ele, por quê? Porque todo mundo passou a usar. Depois do Cian, basicamente, isso aí se tornou
um termo de uso mundial. Até nos Estados Unidos se usa, apesar de que lá ainda se fala em international style, mas é claro que movimento moderno, modernismo se tornou o termo corrente no mundo todo, tá? Na Itália, na França, na Europa como um todo, né? E por consequência cultural nos Estados Unidos. A arquitetura moderna comporta não somente um novo repertório de formas, como também um novo modo de pensar. De novo, lavagem cerebral, aquela coisa que nós já falamos tantas vezes. Benévolo coloca a questão em termos dramáticos e traz à tona uma característica que já observamos em Loss, em Jeanneret e em Gideon. O falso conhecimento antropológico, tá? Falácias, né? Através do qual esses ideólogos projetam suas ambições e percepções para toda a humanidade, como se não houvesse outras maneiras de perceber o mundo e a arquitetura. Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, Jacobsen, Tange, Bakema deram início a uma experiência na qual todos estamos envolvidos e da qual depende nosso modo de vida. Ou seja, não existe nada fora do modernismo para ele, tá? Eles realmente têm uma certa patologia psíquica, né? Que eles não conseguem enxergar o mundo fora da sua bolha e sequer conseguem ter qualquer empatia, né? Isso é o traço do psicopata. Eles não têm empatia pelos outros. Eles só enxergam a si próprios e aos seus iguais. É provável que seu modo de vida estivesse realmente comprometido, que o seu, no caso dele, né, com as propostas modernistas. Quanto às características do movimento, a contribuição mais importante que Loss transmite ao movimento moderno, ou seja, uma espécie de avareza dimensional. Então, a avareza nas dimensões é a contribuição mais importante do Loss. Tá? Ele não vem trazer aquelas citações do Loss lá que eu trouxe na aula, na qual eu falei sobre o Loss. Tá? Isso aí ninguém fala mais. Tá? O Zev não cita, o Benévolo não cita, e nunca ninguém mais vai citar aquilo que eu citei. Mas, supostamente, então, é uma grande contribuição aí do Loss. De fato, a avareza não apenas dimensional, mas sobretudo estética, domina a maior parte da produção modernista, podendo ser associada ao movimento sem grandes exceções. Então a avareza estética realmente é um traço, né, modernista. Por essa e outras razões, sua arquitetura não foi sempre bem recebida, especialmente por aqueles que, diferentemente das elites, entre aspas, né, que contratavam esses arquitetos, eram vítimas da arquitetura moderna, sendo condenados a habitar edifícios que não encomendaram e que não escolheriam se pudessem optar. Os objetivos visados pelos mestres do movimento moderno tornam um tanto delicado o relacionamento com o público. Claro, o público não quer ser dominado e subjugado por essa arquitetura tirânica. Tá? E de avareza, né? Típica desse pensamento psicopático comunista. Os movimentos inovadores na pintura e na arquitetura são compreensíveis somente se levar em conta que são conduzidos em nome de toda a sociedade por grupos bastante restritos. Então é um grupinho de gente que diz que está fazendo isso em nome de toda a sociedade, tá? E só se você entender isso, que são grupos revolucionários, que estão pretendendo impor as suas ideias à sociedade, é que você vai conseguir realmente compreender esses movimentos. Tá? Isso é verdade que o Benévolo está falando. Você tem que entender, são os revolucionários de esquerda, de extrema esquerda, tentando impor isso a toda a sociedade. Aí você vai entender esses movimentos supostamente inovadores. A procura de oportunidade é uma nota constante na atividade dos mestres do movimento moderno. A procura de oportunidade, além dos limites da prudência. Le Corbusier aceita trabalhar para qualquer comitente, e também Gropius e Mies van der Rohe.
ocasiões propícias, particularmente propícias, são os concursos. Ou seja, eles trabalham para qualquer um, porque supostamente não é porque eles têm afinidade com os nazistas, com os fascistas e tal, é porque eles não são prudentes, tá? É por isso. Le Corbusier cultiva a ideia de uma arquitetura demiúrgica. Veja, de novo, aproximando aí Le Corbusier da ideia assim, de um demiurgo, ou seja, de um deus, de um semideus, onde o comportamento da maioria seja regulado pela ação esclarecida da minoria. Tá? É um novo discurso comunista clássico. É natural que ele deseje exercer essa tarefa diretiva no nível máximo, através do Estado. Tá? Então, assim, tem que tomar tudo, tomar o Estado para poder, no nível máximo, exercer essa tarefa. Né? Pensa poder utilizar o poder público como executor de suas intenções. Ao pedirem a intervenção do Estado, aceitam implicitamente as regras do jogo. Oferecer sua obra aos poderosos de todo tipo, tá? Especialmente se forem ditadores, nazistas, fascistas, esse tipo de gente, aí então é uma beleza. Tá? Mas é por imprudência, né, segundo o Benévolo. Não é difícil perceber a tendência totalitária contida no pensamento desses modernistas. Dessa forma, quando seus ideais coincidem com regimes políticos de esquerda instalados no poder, as suas realizações se tornam mais proeminentes. Entre 1920 e 1922, ele, o Adolf Loos, tem ocasião de trabalhar em grande escala, quando é nomeado arquiteto-chefe da cidade de Viena. Tá? Governo socialista em Viena contratando o Loos para ser arquiteto-chefe da cidade. E aí ele tem, então, essa ocasião de trabalhar em grande escala. No breve período entre a inflação e a crise de 1920, Ernest May, né, realiza em Frankfurt, ou May, não sei como é que é a pronúncia correta, é alemão, talvez seja May, realiza em Frankfurt cerca de 15 mil moradias. 90% de tudo que se produziu nesse período foi produzido pelo Ernest May. Tá? Governo socialista. A proposta do Plan Voisin pode ser criticada com justa razão, dado que hoje nos damos conta da enorme complexidade do problema, para o qual não basta uma solução tão simples assim. No entanto, esse projeto continua presente na cultura urbanística moderna. Sempre se admirou a lógica abstrata do plano, particularmente premonitório. O problema, evidentemente, não se encontra na simplicidade da proposta. A proposta destruiu o centro de Paris inteiro, demolir tudo. Nem na complexidade do problema. Tá? Então não é isso que é ruim do Plan Voisin, mas na forma com que se propõe destruir um tecido urbano com séculos de história em prol de uma crença que estava longe de ser consensual ou de ter suas teses comprovadas. Tá? Então o Jeanneret vem propor aquilo, mas assim, nada do que ele propõe tinha suas teses comprovadas e graças a Deus não veio a ter depois. Tá? Que demolir o centro de Paris seria uma coisa boa. Tá? Não é pela simplicidade da solução que ele propõe. E ele vai dizer que assim, sempre se admirou a lógica abstrata do plano. Quem admirou, meu caro Benévolo? Quem, cara pálida? Foram vocês, os psicopatas modernistas. Só um psicopata admira aquilo. Tá? Mas o Benévolo fala por todo mundo. Embora, evidentemente, estivesse ciente das pesadas críticas feitas ao plano. Existem até hoje muitas pesadíssimas críticas ao plano, como essa que eu faço, tá? Porque aquilo é uma bizarrice. Mas ele diz que não, sempre se admirou a lógica abstrata do plano. Tá? Foi justamente esse tipo de argumentação elaborada por intelectuais consistentes e preparados que fez com que propostas desse tipo permanecessem na cultura urbanística moderna, porque elas tinham que ter sido eliminadas como lixo, como doença psiquiátrica. Tá?
Mas não, elas continuam, porque tem esses intelectuais, porque na verdade, embora eles sejam psicopatas, eles são intelectuais, são eruditos, são inteligentes e preparados, e ficam defendendo esse tipo de coisa. E ele diz que o plano Voisin de destruir Paris era particularmente premonitório. Então era uma premonição. Tá? Então ele está dizendo que o Jenner previu o que de fato, por sorte, iria acontecer em escala menor do que o que ele propôs, mas assim, muita coisa foi destruída e continua sendo destruída no mundo por conta desse tipo de plano psicopático. Benévolo, eu faço um shift, né? Um pequeno trocadilho com o nome do autor, né? Porque o Benévolo trata as proposições modernistas realmente com benevolência. Tá? Hoje nos damos conta naturalmente do caráter restrito e elementar do texto. O texto que ele está falando é Os 5 Pontos da Nova Arquitetura, do Le Corbusier, escrito em 1926. Tudo isso não nos deve fazer esquecer o valor revolucionário desse discurso. Então o texto é restrito e elementar. É um texto muito, muito ruim. Essa é a verdade. É muito ruim, nem o Benévolo consegue engolir. Tá? Mas o que importa é o valor revolucionário para esses comunistas. Tá? Falando sobre uma construção então do Corbusier, na vila de Garches, o Gachet, não sei como é que se pronuncia exatamente isso em francês, numerosos erros e dificuldades de abordagem do assunto, consequência inevitável do isolamento em que trabalhou Le Corbusier. Portanto, a vila de Garches vale antes como manifesto do que como obra concreta de arquitetura. Os detalhes não contam. Os detalhes não contam porque o que interessa numa casa não é a casa, mas a mensagem que ela comunica. Então, supostamente, essa casa, está aí a foto da casa, vale como um manifesto e não como obra. Os detalhes não contam. Por que os detalhes não contam? Porque existem numerosos erros, dificuldade de abordagem do assunto. E por que existe isso? Porque ele trabalhava em isolamento. Ele trabalhava em isolamento porque ninguém conseguia conviver e trabalhar com ele e porque não tinha cliente, ninguém queria contratá-lo, ninguém queria comprar esses projetos aí. Raramente ele arrumava um cliente. E quando ele arrumava, ele fazia uma porcaria. Tá? Com numerosos erros, com dificuldade de abordagem, que até o Benévolo é obrigado a reconhecer esses erros e dificuldades, né, de abordagem. Né? Ou seja, é uma porcaria o projeto e, consequentemente, a obra que daí resulta. Tá? Mas o que importa não são os detalhes, né? Isso aí são apenas detalhes, o que importa é a mensagem, é o manifesto. A quantidade das suas, do Le Corbusier, iniciativas e de seus trabalhos apoia-se definitivamente apenas na coerência de seu temperamento individual. E os resultados são sempre, de certo modo, unilaterais. Só o lado dele e dos seus asseclas é que consegue aceitar isso aí, tá? Então ele diz que os resultados são sempre unilaterais. Por outro lado, a ressonância de cada uma de suas obras construídas como livros, artigos ou como simples fórmulas ou slogans, é sempre excepcional. A ressonância é excepcional, porque tem um monte de psicopata, como o Benévolo, Zev e outros, o Gideon e tal, que ficam ressoando o que o Jenner dizia, durando ainda hoje sem atenuar-se. Até hoje é verdade, eu vou dizer até hoje aqui em 2023, porque nas faculdades de arquitetura, até hoje tem um monte de ou psicopata ou idiota útil repetindo esse discurso, tá? Idiotas porque não conseguem fazer a mínima crítica que eu estou fazendo aqui, uma crítica básica, tá? Não, isso ninguém faz. Uma parte dessa, não só porque são idiotas, tá? Devo voltar nisso aí, porque estão interessados em manter suas posições, tanto na academia como no campo em geral, tá? E para manter posição no campo hoje, você tem que ser, desde muitas décadas, você tem que ser modernista e aceitar esse discurso. Então, uma grande parte é idiota útil porque realmente não faz nenhuma reflexão, não faz nenhum questionamento, tá? Uma parte dessa força persuasiva deriva, por certo, da natureza excepcional de sua capacidade inventiva.
Não, é porque ele tem um discurso psicopático sem a mínima sem a mínima empatia e que se pretende demiúrgico. Tá? É por isso que ele tem uma força perante essa galera, que ou é fraca intelectualmente, ou está vendida a essa ideia, ou teve o cérebro lavado. Le Corbusier possui esse dom, numa medida que não tem comparação em nossos dias e que também no passado tem poucos confrontos possíveis. Talvez realmente tenha poucos confrontos, porque tem pouco psicopata desse nível escrevendo uma obra tão grande sobre arquitetura, tá? Nunca existiu realmente. O grande mérito de Le Corbusier foi o de empenhar seu incomparável talento no campo da razão e da comunicação geral, propaganda. Não pretendeu impor, mas sim demonstrar suas teses. Tá? Ao contrário, ele mesmo fala que tem que ser imposto. O próprio Le Corbusier falava isso, nós vimos isso. Mas isso aí o Benévolo também nunca vai citar, né? Os valores pessoais asseguram-lhe uma força particularíssima. É o traço típico do psicopata, tá? Essa força particularíssima. Quem queira se aprofundar aí nos temas da psicopatologia, pode procurar aí. No YouTube vocês vão encontrar psicólogos, psiquiatras falando como age um psicopata, tá? E o livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, também fala sobre isso, como muitas vezes o psicopata realmente tem uma força particularíssima. Excepcional espírito de sacrifício, é claro, porque ele é psicopata, ele só está interessado nisso, tá? E uma perfeição objetiva do mestre. Tá? Então a gente vê aí o Benévolo se ajoelhando aos pés do mestre, tá? E sendo assim, ou vítima mesmo de um psicopata, que é possível, tá? Os psicopatas fazem vítimas, né? Nesse sentido, tá? De dominação mental simbólica, ou é outro psicopata igual, tá? Ou um idiota útil, né? Ou um pouco de cada coisa. Em 1917, no concurso para a Liga das Nações, nós já vemos isso lá no livro do Gideon, estão modificadas as condições do debate e as probabilidades de afirmação, já que o júri compreende alguns mestres da geração passada. Então tinha gente do passado. Então fica difícil as condições do debate, tá? E a probabilidade de afirmação modernista, no caso. O presidente do júri é o Victor Horta, tá? O menos adequado para compreender o novo curso da arquitetura europeia. Por que ele é menos adequado? Porque ele era um arquiteto que foi expoente do Art Nouveau. Fez coisas maravilhosas e era admirado, é admirado pelas suas obras até hoje. Então, segundo o Benévolo, ele era o menos adequado. Tá claro, ele não era modernista, né? O projeto de Le Corbusier é o mais empenhado até então feito pelo infatigável mestre francês, com grande inteligência. As soluções arquitetônicas nem sempre são felizes e, por certo, não estão à altura de outras obras contemporâneas do mestre. Ou seja, é mais uma porcaria que ele fez. Tá? O próprio Benévolo é obrigado a assumir isso aí, a admitir soluções arquitetônicas nem sempre são felizes. Tá? Mais um projeto ruim. Vale principalmente por sua imediata eficácia demonstrativa, ou seja, é um manifesto novamente. Os arquitetos acadêmicos demonstraram-se incapazes de resolvê-lo de modo satisfatório. Os outros arquitetos acadêmicos supostamente não conseguiram resolver o projeto. Demonstraram sua vaidade. E o edifício definitivo não satisfez a ninguém, segundo o Benévolo. Então houve um vencedor do concurso e houve um edifício. Tá? Opa, desculpem. Acho que eu pulei alguma coisa aqui. Enfim, depois nós vamos ver se o edifício vai aparecer em alguma outra aula aí, tá? O edifício que foi construído da Liga das Nações. Tá? É um edifício com traços assim meio clássicos. Não é grande coisa, não é muito expressivo. As disputas sobre terraços planos que deixam filtrar a água ou sobre a abolição das cornichas que protegem as fachadas das intempéries. Tá? Então isso aí sempre foi um tema de discussão. Faz o terraço plano lá em cima, mas a água se infiltra pelas lajes. Essas polêmicas ociosas ainda ressoavam ontem e mesmo hoje não estão totalmente exauridas. Impediram que se desenvolvessem em tempo os raciocínios verdadeiros e importantes. Claro, então assim, não importa
tá? Que entra água pelas lajes, né? Não importa, a obra não importa. Não importa que o morador tenha que conviver com uma goteira eterna, tá? E que as fachadas não tenham nenhuma proteção, porque não tem cornija, não tem beiral, tá? E daí, quem fica nesse tipo de discussão aí, até hoje, como eu faço hoje, em 2023, não tem os raciocínios verdadeiros e importantes, tá? Retomando o raciocínio do Zev, então Benévolo faz comparações entre obras de Jeaneret e aclamados arquitetos do passado, colocando os problemas notórios como resultantes de uma má execução, mais uma vez isenta o arquiteto de qualquer responsabilidade sobre a má qualidade da arquitetura que ele produz. Então você faz as lajes expostas, mas você produz isso, mas você não tem culpa. Tá? Foi quem fez, a culpa deve ser do pedreiro, tal, que a água fica se infiltrando tanto pelas janelas que não tem proteção na fachada, quanto pela laje. Tá? Isso aí acontece até hoje, qualquer prédio modernista tem o mesmo tipo de problema. Aí ele vai falar de uma casa específica do Corbusier, né, que está à direita ali, a Ville Savoy. Tal como a Rotunda do Paládio. É a casa que está ao lado à esquerda ali, é uma obra clássica, admiradíssima, visitada por turistas do mundo todo. Tá? É a obra do Paládio. A execução não está à altura da idealização, introduzindo um distanciamento entre imagem e realidade. Então, supostamente, a execução da Vila Rotunda, da Rotunda, né, do Paládio, não está à altura da sua idealização. Só que ele não explica como nem porquê. Porque ali não tem infiltração, que eu saiba, nunca ouvi falar disso. A obra não está caindo depois de, sei lá, 500 anos que ela foi construída. Ela não está deteriorada nem nada disso. Tá? E a Vila Savoy nós já vimos anteriormente, na outra aula, tá? Rapidamente, em questão aí de 20 anos, qualquer coisa assim que ela tinha sido construída, ela já estava abandonada e entrando em estado de ruína. Tá? E de novo aquela coisa de ofender a inteligência do leitor, porque ele não põe essas duas fotos aí, tá? Uma do lado da outra, para dizer que ele está fazendo uma comparação entre essas duas obras. Le Corbusier propõe-se esquecer todo o modelo pré-construído, deduzir da realidade que se lhe apresenta uma nova arquitetura. Deduzir da realidade uma nova arquitetura. Tá? Tudo aquilo que eles propõem previamente, como projeto, mesmo como proposta modernista, segundo o Benévolo, ele deduz da realidade. Prefere partir dos dados imutáveis do clima, em vez dos mutáveis das relações sociais. Então, assim, as pessoas não importam. O clima, né, também como uma coisa abstrata, evidentemente, né, é mais importante, porque assim, se chove e entra água nas fachadas e tal, isso aí já não faz parte do clima, tá? Uma das suas mais sugestivas imagens arquitetônicas, respeitadora da gente humilde que ali caminha, segundo o Benévolo, é Chandigarh. Aqui, Chandigarh, né, deu provavelmente a medida mais impressionante do seu talento. Então, supostamente, Chandigarh é respeitadora da gente humilde que ali caminha, tá? E a obra está aí, e a gente humilde ali caminhando, tá? E aquela obra ali, segundo o Benévolo, respeita essa gente humilde. Eu não sei como, tá? E nem vou tentar me aprofundar aqui nesse pensamento psicopático para entender como é que isso acontece, tá? Porque evidentemente é mais uma falácia argumentativa. O arquiteto que melhor resistiu a essa tentação da extravagância, mas que sofreu em sua totalidade, com incrível firmeza, o isolamento e o desaparecimento de quase todas as oportunidades de trabalho e o desperdício da maior parte de suas ideias, foi ainda Le Corbusier. Ninguém nunca quis realmente, tá, construir as coisas que ele propunha. Tá? E o desperdício da maior parte de suas ideias não foi um desperdício, foi que elas foram para o lugar onde elas mereciam ir, que era o lixo. Nas últimas obras de Le Corbusier, esferas incontroláveis de poesia pura, arbítrio incontrolável que a tradição reconhece aos artistas, somente pode ter êxito na medida em que seu prestígio pessoal o coloca acima das discussões. Então, assim, supostamente as últimas obras do Le Corbusier têm poesia pura, arbítrio, tudo isso incontrolável, mas como ele é um gênio defendido por todos esses
acadêmicos, ele está acima das discussões. O arquiteto, repetindo aqui. A maior parte de seus modelos teóricos são refutados antes mesmo de serem verificados na experiência. É claro, por que isso acontece? Porque ninguém está disposto a construir ou executar os modelos teóricos bizarros desse psicopata, tá? Para poder verificar na experiência que eles não funcionam. Tá? Qualquer pessoa de bom senso sabe. Em 1922, ele, o Adolf Loos, condensa suas meditações na mais perfeita de suas residências individuais e realiza ainda 3 obras-primas. Então, o que eu estou destacando aí? Essa coisa do mais perfeita, obras-primas, né? Gropius começa a projetar por sua conta, em 1911, um esplêndido edifício industrial. A inexcedível adequação técnica, o modo de compor é sempre ágil e articulado. Mies consegue com inexcedível competência técnica construções elegantes e sobriamente articuladas. As proporções têm a marca inconfundível da sua genialidade. Tudo isso é o discurso, é a apologia, mas nada precisa ser provado, né? Ele está falando, então, e vários intelectuais acadêmicos aí modernistas falam, então está provado simplesmente pela construção do discurso. Em 1927, na exposição do Werkbund, os melhores arquitetos de toda a Europa são chamados. Os melhores segundo os modernistas, evidentemente, tá? E aqueles que têm afinidade com as propostas socialistas do governo em questão. Mies fornece aqui uma solução arquitetônica inexcedível, com inimitável segurança. Ele usa muito esses adjetivos aí, né? Inexcedível, inimitável. Le Corbusier constrói outras 2 casas. O público escandaliza-se, sobretudo com as dimensões mínimas de certos ambientes. Então ele não pode deixar de notar que existe um escândalo do público. Tá? O público, na verdade, se escandaliza porque detesta o que está sendo construído. Um empobrecimento da aparência formal. Essas obras de Mies, de arquitetura tão disciplinada e perfeitas, um super projetista, do único modo correto, em elevadíssima perfeição. Então, não basta ser perfeição, é uma perfeição elevadíssima, tá? Então, é aquele discurso que realmente beira a loucura mesmo, ao delírio, né, para defender esses arquitetos, tá? E a arquitetura que eles produziram. Foi através de uma sucessão de construções discursivas que o movimento moderno logrou conquistar seu prestígio e legitimação. O Benévolo comenta, nesses livros, a arquitetura moderna é apresentada como um resultado, que contendo em si mesmo suas justificações. Então é aquele tipo de falácia argumentativa. A justificação está em si próprio. Hilbersheim escreve, um arquiteto modernista menos famoso um pouco do que esses outros que a gente vem citando aí, mas também considerado canônico aí do modernismo. Os fatos científicos e sociológicos exercem uma influência considerável. Entretanto, domina a vontade criadora do arquiteto. O procedimento pelo qual a forma é realizada determina o caráter da nova arquitetura. A nova arquitetura não coloca problemas estilísticos, mas problemas de construção. Tá? Então ele cita aí o Hilbersheim falando isso, que o que vale é a vontade do arquiteto, tá? E não problemas de estilo. Tá? Isso não interessa. Bruno Taut, em seu livro de 1929, resume: a beleza consiste no relacionamento direto entre o edifício e a finalidade. Isso é que é beleza. Aquilo que funciona bem também se apresenta bem. A repetição, assim, não é mais considerada como um inconveniente que deve ser evitado, mas, pelo contrário, como o meio mais importante de expressão artística. Tá? Então, fazer tudo igual e repetido é o meio mais importante.
Estes discursos somente são compreensíveis se levar em conta sua natureza metafórica. Então é metáfora. Cada palavra possui uma extensão e referências diversas das usuais. Os discursos, portanto, resultam sempre um pouco forçados e alusivos, produzem uma série de equívocos. Então, se você lê, como eu estou fazendo, os discursos dos caras, levando a sério o que eles estão dizendo, tá? Então, isso é um equívoco. Porque os discursos são metafóricos, eles são meio forçados, eles são alusivos, não é para levar a sério, na verdade, tá? Senão vai ser um equívoco. A nova arquitetura solicita do espectador um cálculo, uma avaliação objetiva, mais do que um movimento subjetivo de admiração. São as vantagens funcionais demonstráveis racionalmente, que ninguém nunca demonstra, tá? Só o discurso diz que é demonstrável racionalmente as tais das vantagens funcionais. Então, o espectador, né, ele não pode ter um movimento subjetivo de admiração, porque ele não vai ter isso mesmo em relação ao modernismo. Isso nunca acontece. Então, ele tem que fazer um cálculo, uma avaliação objetiva. O Benévolo, então, comentando a respeito do Cian, lá de 1928, do primeiro Cian. Quem é capaz de simplificar os discursos, passando por cima das dificuldades, possui inevitavelmente uma vantagem. A declaração final é no estilo de Le Corbusier. Ele não quer dizer aí que o Le Corbusier já chegou com tudo escrito e pronto, como o Gideon nos conta no livro dele. Tá? O Benévolo esconde esse fato, tá? Para dizer que tem o estilo do Le Corbusier. Porque, segundo ele podia simplificar os discursos, passar por cima das dificuldades, isso era uma vantagem. Claro, ele era especialista em autopropaganda, né? O destino da arquitetura, vejam, destino da arquitetura é exprimir o espírito de uma época, de novo, aquele mesmo discurso que vem lá do Gideon, tá? Espírito da época, tá? E tem que ser, a arquitetura tem que exprimir esse tal espírito da época, tá? Como se só existisse um espírito possível. A urbanística não pode mais estar sujeita exclusivamente às regras de um esteticismo gratuito, tá? Mas é essencialmente de natureza funcional. Então a estética tem que ser tirada da discussão e essa tal funcionalidade, que é sempre abstrata, é que tem que comandar. O ensino acadêmico perverteu o gosto do público. Então, foi o ensino acadêmico que fez uma perversão no gosto do público para que o público gostasse da arquitetura clássica e tradicional. Só que, hoje, nós podemos combater esse discursinho aí modernista muito bem, porque hoje não existe mais o ensino acadêmico, tá? E o público continua gostando da arquitetura clássica, tradicional, antiga, e continua não gostando do modernismo, mesmo com toda a lavagem cerebral que aconteceu. Segundo o Benévolo, o público é mal informado. Volta no mesmo discurso do Corbusier, do Guedes, do Gideon, do Zev. É o público que não entende. E os próprios ouvintes usualmente formulam mal seus desejos em matéria de alojamento. Então o cara não sabe explicar o que ele quer. Tá? Por meio de sua influência sobre o ensino, elas, as academias, viciam na origem a vocação do arquiteto e, possuindo quase que a exclusividade dos encargos públicos, elas se opõem à penetração do espírito novo, o único que poderá reviver e renovar a arte de construir. Então veja, é o mesmo discurso aí do Gideon, do Zev sendo repetido, tá? E que, segundo ele, quem vicia a vocação do arquiteto são as academias. Isso é verdade, só que as academias fizeram isso no sentido contrário, viciaram a vocação do arquiteto em direção ao modernismo. E claro, esse tal espírito novo aí que é o modernismo, é o único, né? Então é a mesma postura dos modernistas sempre. Somente a arquitetura moderna está apta para resolver certos problemas funcionais próprios de um moderno centro de negócios. Mentira total! Seria, portanto, absurdo pensar em aplicar a vestimenta estilística habitual. Demonstra-se, assim,
que a nova arquitetura é a condição indispensável para renovar os centros das cidades. Tá? Então eles querem renovar os centros da cidade fazendo o quê? O plano Vozan, querem demolir tudo e construir a arquitetura moderna. Tá? Porque aplicar a vestimenta estilística habitual seria um absurdo. Tá? Para nossa sorte, isso aconteceu. E ainda acontece, ainda são construídas coisas no mundo que não são modernistas e que funcionam perfeitamente bem. E outra coisa é que hoje a gente pode observar claramente, tá? Como edificações aí, às vezes centenárias, tá? Na Itália a gente vê bastante isso, tá? Palácios aí até renascentistas ou até medievais sendo utilizadas para finalidades contemporâneas nossas, tá? Odiernas, e que funcionam perfeitamente bem. Tá? Então tudo isso aí é uma falácia. Sobre o cian, né? A área dos apartamentos, de acordo com os higienistas, pode ser consideravelmente reduzida. Ele está repetindo aí o discurso do cian. Né? É natural que os cians proponham um código de princípios gerais que pareçam abstratos e quase irônicos. É natural que seja abstrato e quase irônico. Tá? Por que é natural? Bom, a gente já viu um pouco disso, né? Pela luta do campo e pela psicopatologia desses caras. É por isso que é natural. Somente a arquitetura moderna está apto para resolver próprio... Não, nós já vimos isso aqui, né? Desculpa, de novo tem um slide repetido, com citações repetidas aqui. Vamos para frente. Colocam problemas novos que são potencialmente resolúveis somente com os métodos do movimento moderno. Então eu já falei sobre isso. Isso é mentira. Tá? A utilização de métodos não modernos e até de prédios antigos para os tais dos problemas novos pode funcionar perfeitamente bem e existem muitos exemplos disso. A falta de disciplina urbanística compromete a integridade dos centros monumentais, os quais se encontram expostos aos assaltos da especulação. Quem faz os assaltos da especulação, quem promove isso, são precisamente os modernistas, tá? E não falta de disciplina urbanística. Não é disciplina que falta. O que falta, em geral, especialmente aos administradores e, claro, a todos os especuladores, é vergonha na cara, tá? Porque quando existe o mínimo nos administradores públicos de vergonha na cara, ou quando o público, né, se manifesta e não deixa acontecer a destruição, então os centros monumentais eles não são assaltados pela especulação. Tá? Uma parte dos entendidos e dos clientes mais ricos pedem objetos modernos. Uma parte, né? Então tem um movimento aí, tem um processo aí no campo que acontece, tá? No campo do poder, no caso, tá? Que são os clientes mais ricos, os entendidos, pedindo objetos modernos. Mas uma parte não pede, tá? Os artistas mais empenhados trabalham de preferência para uma elite já convicta desde o início. Ou trabalham diretamente uns para os outros. Então o que acontece? Tem uma elite comprometida com essas ideias, como a gente já viu lá na criação do Museu de Arte Moderna de Nova York, tá? Os Rockefeller patrocinando aquele tipo de coisa. Então tem uma elite já convicta desde o início. Tá? Eu não vou analisar, esse é um problema bem complexo, eu não vou analisar aqui, não vou ter tempo de analisar aqui, mas existe realmente uma elite que está convicta, por exemplo, quanto ao modernismo, como está hoje, nos dias de hoje, patrocinando aí movimentos comunistas, globalistas. Então isso é bem complexo e realmente excede aqui os limites do nosso curso. Tá? Mas, então eles trabalham ou para essa elite convicta ou trabalham uns para os outros, porque o resto das pessoas normais não quer contratar esses caras. Construir com inexcedível, de novo, inexcedível propriedade técnica para a clientela abastada e do mundo cinematográfico de Hollywood. Então ele vai dizer assim, lá em Hollywood sempre teve esse tipo de elite que hoje está comprometida, por exemplo, né, que o modernismo já tomou conta de tudo dessa elite aí, está comprometida com o globalismo e patrocinam, né, movimentos revolucionários, tá? Não é fácil explicar por que uma arquitetura tão rigorosa e controlada encontra tanta aceitação em tal ambiente. Realmente não é fácil. Pode ser que seja aceita por esnobismo,
graças ao prestígio cultural que envolve confusamente nos Estados Unidos tudo que tem origem europeia. Claro, ele vai construir tentar aí uma explicação para explicar por que essa elite aceita isso, né? Mas realmente ele não consegue e mesmo nós temos dificuldade em explicar isso, tá? Hoje em dia. Ou, como sabemos hoje, porque essa clientela é tão adepta das ideias revolucionárias quanto os arquitetos modernistas. Claro, por que eles são adeptos eu não poderia explicar aqui, mas eles são adeptos dessas ideias, então acabam combinando, né, com os modernistas. Agora, para a gente encerrar aqui essa aula, até que já foi provavelmente a aula mais longa até agora, porque realmente a gente tinha muito texto para analisar, nós vamos ver apenas um slide aí sobre o livro do Manfredo Tafuri e do Francesco Dalcò, que é o Arquitetura Contemporânea, de 76. Tá? Então o que acontece? O Tafuri e o Dalcò são dois professores italianos. O Tafuri, o Dalcò eu não saberia dizer, mas o Tafuri, que eu já pesquisei mais, que tem uma obra bem mais extensa do que apenas esse livro, ele sempre esteve ligado à esquerda, tá? E se afirmava assim explicitamente marxista. Tá? E eles vão falar isso no livro, que eles vão fazer uma análise marxista dessa arquitetura, e isso justificaria mesmo a própria existência desse livro, tá? Porque já existem então essas histórias da arquitetura moderna elaboradas por outros professores italianos antes deles, que são obras que rapidamente se tornaram canônicas no campo, tá? Então para que mais uma, né? Ele começa, por exemplo, não usando o termo arquitetura moderna, mas ele fala em arquitetura contemporânea, tá? Ele não quer se comprometer aí com o termo modernista, né? Mas enfim, ele faz esse livro aí de tintas assim, mais explicitamente marxista, tá? Porque os outros também são. Mas ele vai repetir os mesmos discursos, tá? Só que ele vai dar assim ele vai elaborar um discurso assim, uma retórica exatamente isso, com tons assim de explicitar o marxismo, né? Do seu discurso, tá? E consequentemente dessa arquitetura também. Mas eu trouxe especificamente uma citação para não deixar de fora esse livro, que eu analisei longamente na minha tese de doutorado, tá? Mas assim, é muito cansativo e chato e desnecessário ficar se aprofundando nele aqui. Eu vou trazer apenas uma citação aí longa, mas uma citação desse livro do Tafuri. Antônio Gaudí queima em uma espécie de orgia linguística todas as hipóteses da cultura eclética. Seu historicismo é destruição de linguagens. A mesma vontade de síntese parece denunciar a própria e inevitável desventura. É um esforço paroxístico. Tudo se mescla em um furor pela matéria, que anula o que um incontrolado vitalismo encaixa, né, vamos dizer assim, a hiperbólicas estruturas estáticas, formas deflagrantes que se mostram exasperadas nas suas obras de maturidade. A informal e delirante sistematização do Parque Güell. Informal e delirante. Gaudí violenta, decompõe, né? E deforma toda síntese linguística. Inquietantes alusões totêmicas, aspectos labirínticos, uma angustiosa interrogação deixada sem resposta. Gaudí rompe toda a relação entre sua arquitetura e a realidade. É o obsessivo ecletismo do modernismo catalão. Tá? Então, veja o que ele está falando. Tá? Vou até para o próximo slide para mostrar aí alguma coisa. Né? Aqui à esquerda o teto da Sagrada Família. E à direita uma imagem aí um pedacinho, né, do Parque Güell. Tá? Então, para quem queira e eventualmente não conheça, tá? Se alguém não conhece a obra do Gaudí e quer entender arquitetura, é obrigatório. Vai no Google, coloca lá Gaudí, vê as obras e vê com atenção as fotografias de uma por uma. E assim,
Quem puder tem que ir peregrinar a Barcelona, conhecer pessoalmente, é imprescindível conhecer Gaudí. E todo o modernismo catalão, na verdade. Mas o Gaudí realmente é obrigatório, tá? Assim, nem que seja uma vez na vida. Então, ele diz que é uma orgia linguística, destruição de linguagens, e diz que tem uma inevitável desventura, tá? Então, assim, o que é? É o cara projetando toda a sua confusão, sua angústia mental na obra do Gaudí. Tá? A inevitável desventura, evidentemente, é a desses modernistas marxistas. Tá? A desventura deles é inevitável. E ele vê aquilo como uma orgia linguística que é destruição de linguagem. Então ele não suporta ver toda aquela maravilha. Tá? Ele se sente agredido. Um furor pela matéria. Incontrolado vitalismo. Ele quer um vitalismo controlado, que é essa coisa dos comunistas, dos nazistas. Tá? Ele quer controlar o vitalismo. Né? Formas deflagrantes, sabe lá o que é isso, né? Se mostram exasperadas. Quem se mostra exasperado é gente psicopata desse tipo, desses comunistas, que perante as obras do Gaudí sentem isso que o Tafuri está falando, tá? Ele diz que a sistematização do Parque Güell é delirante. Bom, o cara não consegue ir ao Parque Güell e curtir aquela maravilha, tá? Ele se sente realmente assim num delírio. A mente dele não suporta aquela maravilha. Então, ele diz que o Gaudí violenta, decompõe e deforma a síntese linguística. Tá? Então, dá para ver que o Tafuri, perante o Parque Güell, ele se sente assim perturbado psicologicamente mesmo. Tá? Coisa que milhões e milhões de turistas ao longo de todos os anos, desde que existe, né, o turismo cultural em Barcelona, que não foi imediatamente desde que o Parque Güell foi construído, né? Mas desde que esse turismo realmente existe, que é especialmente aí depois da Segunda Guerra Mundial, milhões e milhões de turistas visitam o Parque Güell para se maravilhar com aquela sistematização que ele chama de delirante. Tá? Inquietantes alusões totêmicas. Então ele fica inquietado com aquilo. Ele se sente num labirinto. Ele sente aquilo como uma interrogação angustiosa, angustiante. E ele fica sem resposta. Ele queria uma resposta para essa angústia, que o Gaudí evidentemente não dá, né? Ela só existe na cabeça desse tipo de gente psicopática. Segundo ele, Gaudí rompe toda a relação entre sua arquitetura e a realidade. Meu caro, a realidade é aquela arquitetura. Ela passa a ser realidade a partir do momento que ela existe. E não o que você pensa na tua cabeça, seu psicopata. Tá? Então, ele diz que o modernismo catalão, eu já mostrei alguma coisa aí em algum momento em outras aulas, vou mostrar mais para frente, é um ecletismo obsessivo, né? Projetando a sua mente obsessiva sobre as obras dos outros. Tá? Então, com isso, né, felizmente essa aula tão longa e chata, nós vamos terminar com umas imagens bacanas aqui, para ser um pouco mais leve, né? Mas, então aqui nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar então essa aula número 8, uma aula longa, dura, cansativa, mas necessária para a gente entender tudo o que aconteceu. Tá? Eu agradeço a persistência de vocês, agradeço quem está aqui até o final e espero vocês para a próxima aula, que vai ser com certeza um pouco menos pesada, tá bom? Até lá. Boa noite.